Complexidade. A complexidade é um patamar que nós já falamos. Se o procedimento do juizado especial ele induz uma complexidade, ou seja, que ele venha a necessitar de uma dilação probatória ou a citação por edital, e aí o que vai ocorrer? A necessidade de remessa do juizado especial para o juízo comum. Por quê? O juizado especial não é preparado para matéria de alta complexidade, matéria de alta indagação. E aí deixa-se claro, se a complexidade ou circunstância do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes ao juízo comum, ou seja, porque diante da complexidade, na ação penal de iniciativa privada do ofendido, poderá ser oferecido queixa oral. E aí nós temos denúncia e queixa. Queixa é uma petição inicial acusatória. Denúncia é uma petição inicial acusatória. Denúncia é uma petição inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público na ação penal pública condicionada e na ação penal pública incondicionada. Queixa é uma petição inicial acusatória oferecida pela vítima através de um advogado, oferecida pela vítima através de um advogado, nas chamadas ações penais de iniciativa privada. Então, na queixa-crime, na ação penal de iniciativa privada, o ofendido, que é a vítima, poderá ser oferecida queixa oral. Como acontece a denúncia oral, a queixa também poderá ser oral, cabendo ao juiz verificar a complexidade e a circunstância do caso e determinarem ou determinam as adoções e providências para o juízo comum. Também na queixa-crime, que é a petição inicial acusatória, como na denúncia, será observada o grau de complexidade. Se a complexidade exigir dilação probatória, existir diligência, exigir citação por edital, será remetido à competência para o juízo comum. Testemunhas, né? As testemunhas, elas podem e elas devem ser trazidas tanto na denúncia como na queixa, né? Pelas respectivas partes, né? As partes terão o direito de trazer as 3 testemunhas, elas podem ser feito requerimento para intimá-las, né? E quando é feito o requerimento para intimá-las, deve observar o prazo mínimo de 5 dias de antecedência da realização da audiência, para que a justiça venha intimar e possa utilizar da condução coercitiva das testemunhas do comparecimento. Ok? O comparecimento espontâneo das testemunhas também é bem aceito, porque o sistema adota um sistema de informalidade, então as testemunhas elas têm que ser levadas ou requeridas as suas intimações. E para requerer as suas intimações, tem que ser observado um mínimo de 5 dias de antecedência da sua realização. Quantas testemunhas que podem ser arroladas? São 3 testemunhas. Recebido a denúncia oral ou a queixa oral, nós vamos iniciar a chamada AIJ. O que é a AIJ? Audiência de Instrução e Julgamento. O professor ficou na mesma. A audiência de instrução e julgamento ela tem como finalidade construir o conjunto probatório. É a prova. É a prova. É a prova da análise, da discussão, tanto pela defesa como pela acusação. A acusação vai demonstrar a questão da autoria e materialidade e a defesa vai demonstrar a sua inocência, se for o caso, ou elementos que venham reduzir a pena. E aí, a audiência de instrução marcada no dia e hora designada para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta do Ministério Público, procederá nos termos do artigo 72, 73 e 74 e, se for o caso, vai prosseguir o feito. O que acontece? Se não tiver feito na audiência preliminar a composição civil e a transação penal, o juiz ainda na audiência de instrução e julgamento vai tentar fazer a proposta novamente. Caso não tenha aceitação, não há possibilidade de ocorrer, o artigo vai continuar o feito. Aí o artigo 80 vai colocar o seguinte: nenhum ato será aditado determinando no juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva das testemunhas. A condução coercitiva das testemunhas. Isso é muito importante, porque o que acontece? A ideia da simplicidade e da concentração dos atos evita que os atos sejam adiados. E aí o juiz vai sanando os atos para que na mesma audiência de instrução e julgamento ela seja resolvida a questão das testemunhas, a condução coercitiva de quem deva comparecer, a condução coercitiva de quem deva comparecer e assim por diante. Há a possibilidade da suspensão do processo com direito do acusado. O que é isso? Nossa, essa lei 9.099 traz tanto benefício, composição civil, que na ação penal privada e na ação penal pública condicionada gera extinção de punibilidade.
mas não gera na ação penal pública incondicionada. A transação penal, que é uma aceitação imediata para receber pena restritiva de direito ou multa, que reflete na não reincidência, não sai na certidão de antecedentes criminais e não reflete na esfera civil. Ou seja, você não, é como se fizesse um acordo para extinguir o processo, mas que não induzisse uma culpabilidade, logicamente, e permite aproveitar da Lei 9.099 no prazo de 5 anos. E além disso, professor Charley, o que acontece? Tem a suspensão do processo. A suspensão do processo já após o oferecimento da denúncia. E aí o artigo 89 vai colocar o seguinte, e qual que é a condição? A pena. Se a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, eu posso suspender o processo. Professor, me explica essa suspensão. Ofereceu denúncia, verificou que o crime, a pena mínima, não vamos confundir que os crimes menor potencial ofensivo observa a pena máxima, não pode ultrapassar 2 anos. Aqui eu vou observar a pena mínima. Eu vou lá no Código Penal, vejo o artigo, ou na contravenção penal, vejo o artigo, qual que é a pena mínima? Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, o promotor pode pedir a suspensão, ou a parte pode pedir a suspensão do processo por um período de prova. Esse período de prova pode gerar de 2 a 4 anos. O que é isso? Ao invés de julgar o processo, após 2 a 4 anos, se o acusado observar os requisitos e as condições ali impostas, será extinta a punibilidade, após 2 anos ou 4 anos, conforme os requisitos. E aí nós vamos falar dos requisitos e assim por diante. Então, suspende, paralisa o processo. Paralisa o processo por 2 ou 4 anos, conforme determinado o acordo, com algumas condições de comparecimento em determinado, na justiça, prestando informação, não se ausentar da comarca, não ficar em locais indevidos e assim sucessivamente. Provoca no final desses atos a reparação do dano, provoca após esse ato a extinção do processo. E aí nós temos a suspensão do processo. Então o artigo 89 vai colocar o seguinte: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangida ou não por essa lei, aí coloca, pode ser crimes de competência do juizado especial ou não. Ué, professor, como assim? Se eu tenho um crime que a pena é superior a 2 anos, então não é da competência do juizado especial, mas a pena mínima é inferior a 1 ano, a pena mínima é inferior a 1 ano, cabe a suspensão processual, ou seja, cabe a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099. Então, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangida ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por um período de prova, período de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Então, ele não pode. Primeira condição aqui negativa é a ausência de processo contra o acusado, ou que não tenha sido condenado por outro crime. Então, são 2 requisitos negativos que impedem a concessão da suspensão do processo, é chamado susci processual. Então, ele não pode estar sendo processado e não tenha sido condenado por outro crime. Presentes os demais requisitos que autorizarem a suspensão condicional da pena, do artigo 76 do Código Penal, que a gente vai começar a visualizar todas as hipóteses. Então, 2 requisitos negativos: não pode estar sendo processado, nem estar tendo sido condenado, ok? Continuando aqui a questão da suspensão processual do susci. O artigo 89 vai falar, estabelecer: aceita a proposta pelo acusado e se o defensor, lembrando a importância do defensor, na presença do juiz, esse, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a um período de prova, que pode girar entre 2 a 4 anos, como nós já falamos. E observando as seguintes condições. Primeiro, reparação do dano. Aí tem um ressalvo: salvo impossibilidade de fazê-lo. Ele tem que reparar o dano. O que é o dano? Dano civil. A lei toda hora está tentando impulsionar que resolveu a questão do ilícito penal aqui, mas ao mesmo tempo também temos que resolver aqui a questão do ilícito civil, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Segunda hipótese da condição: proibição de frequentar determinados lugares, como casa de prostituição, festas, situações onde ele possa se envolver com um ato criminoso, né? Proibição de se ausentar da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Ele está autorizado a mudar de comarca ou se ausentar, desde que ele comunique previamente ao juízo onde que ele tem que dar a satisfação de todos os seus atos
seus atos e comportamento. Então, ele tem essa proibição. A ressalva é sem autorização do juiz. A outra hipótese também, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo. Mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Então, ele tem que comparecer ao juiz falando, eu estava ali, eu trabalho, eu estudo, meu andamento é assim, assim por diante. Então, ele tem que comparecer mensalmente, assinar um livro de ponto e informar o que ele está fazendo da sua vida, né? A ideia é que ele esteja trabalhando, estudando ou desenvolvendo uma atividade lícita. Aí vem o parágrafo 2º da lei do artigo 89 da lei 9.099. O juiz poderá especificar outras condições. Então ele pode, além dessas condições que nós acabamos de elencar, ele pode criar mais condições. E essas condições podem ser ampliadas, justamente conforme a necessidade. Veja bem, o descumprimento dessas condições gera a revogação do SUSI processal e a continuidade do processo. Ok? Se não for revogado no período de prova, gera extinção da punibilidade. Então, o juiz poderá especificar outras condições a que ficar subordinada à suspensão, desde que adequada ao fato e à situação pessoal do acusado. Então, o juiz vai implementar e adequar, deve observar as condições do acusado e as questões dos fatos. Ele não pode ser também umas condições que venha a imprimir uma situação de impossibilidade de ser realizada pelo acusado. Então, nós temos que observar isso. Não adianta criar condições que é impossível o acusado realizar e implementar, né? Então, tem que ser condições aptas e adequadas. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada no curso do prazo. O curso do prazo pode ser de 2 a 4 anos, né, conforme o entendimento do juiz, né? O beneficiário vier a ser processado por outro crime. Se for processado por outro crime, será revogado o SUSI processual. Ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Se ele não reparar o dano civil, vai gerar revogação, salvo se ele tiver motivo justificado. Nós já vimos que a reparação lá, se a gente voltar um pouco aqui, a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Se ele não tem condições de reparar por conta de uma questão financeira, então ele não será obrigado, não será caso de revogação. Mas lógico que isso tudo tem que ser explicado para o juiz, senão o juiz revoga o SUSI. É um benefício esse SUSI para o acusado. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo, se ele for processado por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Qualquer descumprimento, sendo processado, tendo condenação, mesmo por contravenção penal, vai gerar o quê? A revogação da suspensão do processo, ou SUSI processual. Parágrafo 5º. Aí vem colocando. Expirado o prazo sem revogação, o juiz vai declarar a extinta punibilidade. Professor Charlie, transcorreu, o juiz determinou, o prazo pode gerar entre 2 a 4 anos. O juiz determinou o prazo de 2 anos. Só que o réu não reparou o dano, ou praticou algum crime, alguma contravenção. Só que depois do final do prazo, pode o juiz revogar? Não pode mais, porque ele tem um prazo. Então, qualquer revogação deve ser feita dentro do prazo estipulado, de 2 ou 4 anos, de 2 a 4 anos. Se for estipulado 2 anos e o juiz só verificou após o prazo estipulado que houve descumprimento, o juiz é obrigado a aplicar a regra do parágrafo 5º. Expirado o prazo, sem revogação, o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Então, deve ser extinta. Mas podia ter sido revogado. Podia, mas não foi feito antes, então agora não pode ser feito, porque sem revogação é extinta a punibilidade. Isso é importante colocar. Parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo da suspensão do processo. Vocês estão percebendo que o processo vai ficar suspenso entre 2 a 4 anos. O processo é suspenso, paralisado, observando o cumprimento dessas condições que nós estamos explicando. E o prazo prescricional, ou seja, o prazo prescricional lá do artigo 109 do Código Penal, será suspenso. Ou seja, não vai correr o prazo, porque aí evita o quê? A alegação da prescrição. A prescrição é sempre em favor do acusado. Diante disso, se ele está tendo um benefício, nada melhor do que suspender o prazo prescricional, porque se ele descumprir, o processo pode voltar a continuar sem a alegação da prescrição, porque não vai ocorrer a prescrição nesse prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, que é a suspensão do processo, o processo vai prosseguir
em seus ulteriores termos, ou seja, vai receber a denúncia e vai iniciar a audiência, instrução e julgamento, onde vai oportunizar a defesa a apresentar suas respectivas defesas. Só para reviver algumas situações da suspensão. Condições obrigatórias. Reparação do dano. Salva o quê? A justificativa de não ter condições de reparar. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de se ausentar. O comparecimento ao juiz é obrigatório, ou seja, comparecer para informar mensalmente suas condições, o que ele faz, ou seja, suas atividades. Facultativas, condições facultativas. Qualquer outras que possam ser agregadas pelo juiz, ou seja, qualquer outras para individualização da pena. E essas condições facultativas que o juiz pode implementar têm que ser condições adequadas, não pode ser condições que possa refletir uma impossibilidade de implementação pelo acusado. Só para frisar, e a revogação, professor? Revogação da suspensão do processo conduz à instrução da causa. Ou seja, revogou, continua. Professor, pode revogar após o prazo? Não, aí gera extinção. Nós já falamos isso, né? A revogação é obrigatória se no período de prova, dentro do período, o beneficiado vier a ser processado por outro crime ou contravenção ou não reparar o dano, salvo justificativa. Revogações facultativas, se no período de prova o beneficiário vier a ser processado por contravenção ou descumprimento das condições. Eu tenho algumas situações que pode ser obrigatória, se for dentro do período, e outras que a legislação coloca como facultativa, por contravenção, porque a contravenção é um crime pequeno, vamos colocar assim, né? Na realidade, ela é menor do que o próprio crime, né? Então, nós temos as contravenções penais, ou descumprimento de outras condições que não seja a reparação do dano. Aí fica a critério do juiz analisar se revoga ou não. Às vezes, poderia ter situações onde o juiz prorrogue mais o prazo da suspensão quando tem algumas hipóteses nesse sentido. A prorrogação não pode passar de 4 anos, né? Mas aí são questões processuais que podem ser discutidas. Veja bem, o artigo 90A vai colocar que no âmbito dessa lei, da Lei 9.099, não se aplica não se aplica aos militares. Não se aplica aos militares. Por quê? Os militares têm uma justiça própria. Então tem a justiça militar. Para não ter confusão sobre a questão do Código Penal Militar, sobre o Código Processual Penal Militar, o artigo 90 ele vai deixar bem claro, juizado especial criminal, nas situações que envolvam militares, que os militares são os autores da infração, não vai aplicar a Lei 9.099. Eles têm a justiça militar para isso. Já tem a justiça militar para isso. Então não se aplica o juizado especial criminal aos militares quando eles são autores da infração, mesmo que seja crime de menor potencial ofensivo ou contravenção penal, ok? O prazo de decadência é de 30 dias, né? Anteriormente já falamos, não, a representação deve ser feita em qual prazo? E aí a lei estipula, o artigo 91 fala que no caso em que essa lei passar a exigir representação, ação penal pública condicionada à representação, na ação penal pública condicionada à representação, o prazo deverá ser de 30 dias. Ou seja, para que exige representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-lo no prazo de 30 dias, sob penas de decadência, né? Então, aí o ofendido terá o prazo de 30 dias.